Nós estamos na nossa 11ª edição da Expo Manage, o maior evento de gestão da América Latina. Eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores e apoiadores que fazem com que essa participação se viabilize. Gostaria de agradecer ao Grupo Boticário, a Braskem, a Petrobras, a Posigraf, a Gafisa, o Laboratório Medley, a Dequi, Inovação e Gestão, tem nos ajudado bastante, a Gamelilo, a ABRAP, Associação Brasileira de Profissionais de Sustentabilidade, e a Vitais Civilis. Queria dar alguns avisos que são importantes. Eu queria informar que o nosso evento está sendo transmitido ao vivo pelo nosso portal. Então, peço a gentileza, por favor, se puderem desligar os celulares. Queria lembrar também que nós vamos ter algumas ações no lounge, então a gente pede que vocês participem também, porque isso ajuda a ter um desenvolvimento da nossa proposta de participação no tema de sustentabilidade. Nós temos um quiz lá no lounge e é interessante que vocês conheçam. Nós queríamos pedir também a participação, vocês estão vendo nas cadeiras que tem alguns brindes, vocês podem se apropriar desses brindes, inclusive a capa de cadeira é um brinde também, vocês podem levá-lo na saída. Nós temos 2 questionários que nós estamos distribuindo, um questionário de avaliação do evento e das palestras, nós gostaríamos que vocês colaborassem conosco, isso nos ajuda no desenvolvimento do processo ano a ano. Nós, dentro da nossa proposta de sustentabilidade, faz parte do processo encaminhar um material para Rio+20. E, para isso, nós gostaríamos que vocês respondessem também esse material que está sendo distribuído para vocês e que fossem distribuídos lá na saída. Nós teremos no nosso momento de palestra 2 participantes. Primeiro, o Luiz Fernando, com meia hora, e depois o José Francisco Agostini. E aí, em seguida, nós teremos a moderação do João, que é nosso parceiro, no momento de debates. Tá bom? Então, por favor. Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho, Luciano da Gafisa, vou passar aqui de forma bem rápida aqui um pouquinho só a história da Gafisa, e a gente vai falar como é que nós tratamos internamente o tema de sustentabilidade voltada para edifícios, particularmente para edifícios comerciais. Boa parte do que a gente tem aqui, a gente também reflete depois em edifícios residenciais, mas o foco aqui é principalmente para os prédios comerciais. Aqui um pouco histórico, a Gafisa construtora, então começou aqui em 54, na época Gomes de Almeida Fernandes, a gente vem crescendo bastante, essa parte da história aqui eu pulo um pouco, e a gente vai direto já para a fase mais nova, que foi quando o Equity Internacional ficou sócio junto com o do GP, o GP a gente abriu o capital na Bolsa, adquirimos 60% da Alphaville, estamos adquirindo agora aqui em 2012 o restante, a gente vai ficar com 80%, a gente adquiriu Tenda aqui no meio do processo também, para poder ficar dentro dos 3 segmentos. Então, Gafisa faz médio, médio alto, Tenda mais no segmento popular e Alphaville em empreendimentos de loteamento, de urbanização. Sendo que Alphaville não é o tema, mas também tem um outro, a Fundação Alphaville, que trabalha já aí há mais de 10 anos, voltada à sustentabilidade, não só na implantação dos empreendimentos, mas com um trabalho muito forte com todo o entorno do empreendimento. Então, a gente sempre faz a implantação ali de alguma coisa para motivar e para poder, principalmente, desenvolver os moradores do entorno. Então, se você tem alguma coisa, alguma vertente de artesanato, a gente implanta um núcleo e faz isso. Bom, hoje a empresa está no Brasil inteiro. Então, aí dentro das 3 marcas, a gente tem 5.000 colaboradores.
diretos, esses daqui são funcionários Gafisa, e só na parte de engenharia. Bom, falando do LEED, a gente quando começou a fazer lá, aqui a gente vai estar falando principalmente do empreendimento hoje, que é a sede do escritório, que fica ali no Shopping Eldorado, e a gente começou esse projeto em 2002. Quando a gente começou esse projeto, a intenção era que ele fosse sustentável, mas a gente não tinha ainda no Brasil nada com relação à sustentabilidade. Numa viagem interna nos Estados Unidos, a gente veio e descobriu o LEED, que é feito pelo USGBC, que é um órgão que fica lá em Washington, onde ele faz a certificação dos prédios sustentáveis nos Estados Unidos. Qual é a diferença? A gente tem esse modelo, tem o Aqua francês, a gente tem um modelo alemão, tem um modelo inglês. A gente acabou escolhendo, pelo formato do LEED, que ele já vinha passando por uma transformação, já em 2002, uma versão nova, onde ele estava muito voltado para o usuário. Então, a gente queria ter uma forma de mensurar aquilo que a gente estava colocando nos empreendimentos para falar que era sustentáveis ou não e como é que a gente estava fazendo. Então, a gente colocou... e aqui é o que a gente fala, né? Os green buildings, que são os prédios ecologicamente corretos. E vocês sempre, quando virem a associação entre LEED e green building, você pensa que tem... Bom, a gente vai passar aqui, mas voltado para o usuário. O projeto a gente começou, então, em 2002. Bom, aqui essa é a pontuação básica do LEED que a gente tinha lá. Naquela época, são mais de 300 itens que a gente teve que fazer para desenvolver o tema de sustentabilidade e fazer a certificação, que acaba dando em 61 pontos. Hoje, essa pontuação vai até 98, tem uma versão nova que começou a rodar a partir agora de 2011. Os itens, basicamente, são os mesmos, a forma de pontuação, só que a gente acabou tendo a diferença. Só para voltar, aí eu vou estar discorrendo aqui sobre esses itens com um foco resumido. Quer dizer, aqui são 61 pontos, como eu falei, são mais de 350 itens que a gente tem lá dentro. Então é fazer um pouco o resumo de cada um desses aqui, voltados para aquele empreendimento, mas essa regra vale para todos os outros, inclusive para os outros que eu vou estar mostrando na sequência, que a gente ainda está em processo de certificação. Então esse é o empreendimento que a gente tem. Isso aqui é uma vista do Jockey Club aqui de São Paulo. Do outro lado, o Shopping Eldorado, aqui o antigo prédio do Unibanco, é um ponto bastante conhecido aqui na Marginal Pinheiros. E a gente tinha uma missão, quando a gente começou aquele projeto, como era um terreno bastante diferenciado, a gente teve uma missão que era não só o projeto ser moderno naquele dia, mas ele ser moderno dali a 10 anos. Então, 10 anos, 2002, a gente está praticamente chegando lá. E aí, qual é a dificuldade? Como é que a gente podia eleger e dizer que um projeto ia ser moderno daqui a 10 anos? É algo complicado. Então, a gente acabou colocando 4 adjetivos que permearam todos os projetos e aí o desenvolvimento da obra também. Então, o primeiro era ser ecologicamente correto. Esse a gente viu que era uma tendência que a gente teria que ter. A gente foi buscar daí a certificação do LEED no meio do processo. Como eu falei, a gente começou com um conceito, mas não tinha certificação. Com o tempo, a gente foi atrás do LEED como certificação. E aí, depois, a gente viu que a gente podia conseguir essa classificação no item Platinum, que o projeto já estava desenvolvido. Esse é o 4º item dos... Eu falei que a gente tinha eleito 4 itens para o projeto, para ele ser moderno. Então, era ser conectável, era ser flexível, era ter baixo custo de utilização e ser ecologicamente correto. Não era LEED, não era certificação, isso era uma tendência que a gente viu. Interessante que, ao longo que a gente desenvolveu o projeto, a gente acabou vendo que ser ecologicamente correto e ter baixo custo de utilização, principalmente levando-se em conta a classificação do LEED, ele era muito, tinha uma sinergia muito grande entre os 2 itens. Bom, a gente... Em relação... Bom, então aí pegando o primeiro item que a gente tem, que é a escolha do local. Então, na escolha do local, tem uma série de itens. Primeiro,
ele está dentro do estacionamento do shopping, então aquele conceito que a pessoa vem de manhã e tem todos os benefícios, todos os serviços para um prédio comercial, a melhor coisa que tem, ele está dentro de um shopping. O Shopping Eldorado talvez não seja o melhor mix de lojas, mas certamente é o melhor mix de serviços. E aqui a gente está falando nesse sentido. A gente tem mais de um banco aqui, tem a agência do Correio, tem Xerox, tem serviços, tem até posto da Polícia Federal lá dentro. E ele fica aqui dentro do mesmo terreno, está interligado por uma passarela, que é essa passarela que a gente tem aqui. Na verdade, essa passarela interliga direto com o shopping, então a gente está dentro do detalhe. Eu gosto de pôr essa foto aqui. Essas duas imagens aqui são imagens de 2002. Isso aqui é computação gráfica que foi feito, e isso é uma foto real da passarela depois de pronto. Eu não falei, o projeto todo foi desenvolvido pelo escritório do Aflalo Gasperini, e ele tem essa característica de conseguir gerar imagens na mesma qualidade de uma fotografia real. Isso daqui a gente nem tinha notado que eram duas imagens diferentes. Bom, como eu falei, todos os serviços que a gente tem lá no empreendimento. Outro detalhe importante, a gente estava dentro do shopping. Então, nessa fase aqui, a gente ainda não estava no lead, mas a gente já tinha uma grande preocupação com a vizinhança. Nesse caso aí, era até quase que uma questão de sobrevivência. A gente tinha 300 lojistas, as saídas de todos os caminhões era exatamente do lado da saída de todos os clientes que saíam do shopping. Então, se eu criasse uma condição ruim, se eu causasse um impacto com a vizinhança, certamente eu teria um problema que ia diminuir o movimento do shopping. Então, durante toda a fase de construção, a gente não só molhava lá dentro, mas a gente tinha esse lava-roda, então tinham 2 funcionários, e para qualquer caminhão que saía daqui de dentro, a gente teve mais de quase 1 milhão de viagens aqui, a gente acabou tendo aqui. Foi um volume realmente, quase 500 mil viagens a gente teve aqui, e todos eles sempre passaram pela limpeza. E a coleta seletiva, isso como um processo, em todos os empreendimentos da Gafisa, a gente sempre trabalha com esse processo da coleta seletiva. Então, desde a fundação, então aqui a gente já mudou. Eu falei que o projeto começou em 2002, a obra começou em 2005. Então, durante a fase de obra, a gente já estava fazendo a coleta seletiva. Bom, outro item aqui, quer dizer, aqui as baias, a seleção de material, e aqui, durante a construção, um outro item que é importante é a gente prevenir a poluição. Então, quando a gente fala de obra seca, não é só de obra seca, mas é obra com pouco pó, com pouca movimentação. Então, a gente tinha um cuidado, quer dizer, a obra seca, eu falo, por exemplo, aqui é drywall, que é o que a gente estava fazendo o revestimento das paredes, é um serviço sujo, normalmente, porque você acaba partindo. Quais são os cuidados para a gente minimizar o impacto? A placa já vinha no tamanho certinho, de piso a piso, aqui vocês conseguem ver, ó, direto. Na fase de fundação, a gente acabava de fazer a concretagem, mantinha sempre limpo, os subsolos, mesmo na parte de fundação. É algo que a gente, a partir do momento que você começa a rodar isso, e isso vira uma regra dentro do canteiro, você consegue manter isso durante todo o desenvolvimento da obra. Esse aqui é um outro item interessante. Um dos itens, quando a gente começou a fazer o processo de customização do lead americano para o Brasil, era a existência de bicicletário. Todo mundo falava, não só o bicicletário, que vocês estão vendo os armários, e aqui a gente tem de cada lado aqui um vestiário masculino e feminino, que não adianta ele poder parar a bicicleta, mas aqui é um prédio comercial, ele tem que ir se trocar para poder trabalhar. Da mesma forma, no final do dia, ele tem que vir colocar uma roupa mais à vontade para poder voltar de bicicleta. A gente tem uma população lá no empreendimento por volta de 5 mil pessoas, e é um público pequeno, mas em média de 15 a 20 pessoas vão de bicicleta todos os dias. Então, se todos os empreendimentos em São Paulo começassem a ter isso, com certeza a gente podia ter uma movimentação melhor. Óbvio, aqui a gente está na Zona Oeste, alguém que vem da Zona Leste não consegue vir, mas a gente tem pessoas que moram ali no Butantã, de outro lado, quer dizer, são pessoas que podiam se beneficiar do transporte. Outra coisa, no primeiro andar, a gente tem essas vagas aqui, o pessoal que faz o gerenciamento do estacionamento, faz o controle para parar carro aqui. Normalmente são carros a álcool, mas a gente tem as melhores vagas, quer dizer, o primeiro andar, o mais fácil de acesso, tanto de entrada como saída, é para o pessoal que usa o GNV.
Aí a gente ainda fez aqui, no final do empreendimento, a gente entregou, na verdade não é para cada usuário, mas para cada empresa que locou um andar, a gente entregou um manual com as diretrizes verdes, que era mais um item importante dentro do processo. Bom, aí a gente começa a entrar nos itens também que começam a gerar economia no dia a dia depois de pronto. Então o empreendimento teve um cuidado muito grande com o consumo de água. Então todas as torneiras, torneiras e mictórios, são sempre com sensor eletrônico ou pneumática, no caso da área de... Na área de serviço ali, nos subsolos, então é pneumática, mas sempre com controle de vazão. E a gente começou, hoje todos os empreendimentos da Gafisa a gente já entrega com essa tecla do Dual Flush. Então, aí, não sei se vocês sabem, assim, normalmente uma descarga usa 6 litros de água para fazer a limpeza do vaso. Quando você tem detrito líquido, não sólido, 1,5 litro já é suficiente. Por isso as duas teclas, e aí você está fazendo essa economia durante todo o uso. Além disso, a gente tem uma estação de tratamento de água. Essa estação de tratamento de água é água de infiltração. Então, aquela água do subsolo que mina por baixo ali, a gente faz a captação dessa água e a gente tem mais um outro item que a gente capta, que é aquela água do ar-condicionado que ficaria pingando na janela. Não é esse sistema de ar-condicionado central, mas aquela água que pinga pela condensação da respiração que a gente tem internamente. A gente capta toda essa água num dia de verão, de alta transpiração, a gente está falando algo em torno aí de 15 metros cúbicos que a gente consegue reaproveitar. Então, com isso, essa daqui foi um processo que a gente fez durante a obra, essa aqui já é a estação definitiva. Com isso, a gente conseguiu economizar quase que 55% do consumo de água em relação a um prédio americano, com a somatória dos dois sistemas, tanto de todos os economizadores que a gente tem na hora do consumo propriamente dito, como da água de reuso. Interessante dessa água de reuso, a gente tem um espelho d'água, aí vai assim, o espelho d'água não é ecologicamente correto. A água do espelho d'água vem só daqui. Todos os banheiros do subsolo para baixo, também todos os banheiros vêm só da água de reuso. Então, esse é um sistema realmente que funciona. A gente, inclusive, pelo LEED, nem tem a possibilidade de interligação entre eles. Além disso, a gente ainda faz o reuso de água de chuva, mas se fosse só pela água de chuva, ela é sazonal. Então, naqueles períodos de seca, por mais reservatório que você tenha, você não ia ter água suficiente. Então, essa somatória dos 3 itens permitiu essa economia que a gente tinha aqui. Um outro item bastante importante que a gente tem é no caso da energia elétrica. Então, aqui foi onde nós tivemos os maiores investimentos e, para quem não sabe, num edifício comercial, o maior item de consumo, o maior valor da conta que vai ser paga no mês a mês é isso daqui, é energia elétrica. A gente tem o caso de energia elétrica e a gente também tem, no caso, o uso de pessoas para recepção, para segurança, que é um outro item que não está levantado aqui, mas você consegue uma grande racionalização. Então, aqui a gente colocou esses vidros. A obra, na verdade, é toda de vidro, tá? Inclusive a superfície branca também. A gente queria alguma coisa que fosse ecologicamente correto. A primeira ideia era ser granito, então a gente ia desmontar uma montanha inteira para vir e poder revestir aqui. Então a gente foi atrás de alternativas, conseguimos esse vidro branco. Esse vidro branco é um vidro holandês e a gente tem um vidro, e esse outro verde é o vidro belga. Esse vidro verde aqui, bom, aí todo mundo tem carro, quando tem carro, deixou o carro no sol, deixa o carro no sol, esquenta. Então a maior fonte de calor que a gente tem próximos à área perimetral, quando você tem muita envidraçada, e eu quero que seja muito envidraçada, para mim poder economizar energia elétrica das luminárias, é que ele seja bastante transparente. Bastante transparente, ele esquenta muito. Só que aí a gente foi na fase de projeto ainda e desenvolvemos um vidro que eu brinco que ele faz um milagre. Ele deixa passar 75% da luz, mas passa só 25% do calor. Ele retém o calor na massa dele, ele não é espelhado também, que se for espelhado ele aquece o entorno, também não seria ecologicamente correto. Ele segura o calor na massa dele e devolve isso ao longo do dia. Então, com isso,
a gente conseguiu economizar o equivalente a estar instalando no prédio a 700 BTUs. 700 BTUs quer dizer que eu deixei de instalar no prédio mais ou menos 700 aparelhos de ar-condicionado de janela. Não foi instalado aqui, foi reduzido. Isso não só eu economizei na hora da instalação, mas eu economizei durante toda a vida útil do empreendimento. Então, ao longo do empreendimento, eu deixo de gastar a conta de 700 aparelhos de ar-condicionado de janela. Então, isso é o que eu ponho. Na hora que a gente põe, esses vidros custaram algo em torno de 2,5 milhões a mais, para serem sendo investidos. Em compensação, 700 BTUs de ar-condicionado equivaleria só a instalação de ar-condicionado a algo em torno de 4 milhões de reais. Então, eu deixei de fazer isso. Então, eu não gastei 2 milhões a mais, 2,5 milhões a mais no vidro. Eu economizei 1,5 milhão no sistema quando eu pensar no conjunto. Por isso que eu gosto de falar, quando a gente fala do tema de sustentabilidade, qual é a hora do momento da decisão. A hora do momento da decisão é a hora que a gente está mexendo no projeto. Bom, aqui foi o prédio também teve o primeiro sistema de regeneração de energia, porque um motor e um gerador são iguais. A gente tem 29 elevadores no prédio. Então, eu sempre vou ter um partindo e outro freando. Então, na hora que um está partindo, ele está consumindo energia. Na hora que o outro está freando, ele estaria gerando energia. Então, a gente tem um sistema que comunica um com o outro e aí um abastece o outro. Outra coisa que a gente foi buscar um sistema de ar-condicionado japonês, que era o que a gente tinha de mais moderno no mercado, que é um sistema que a gente brinca que é extremamente ecológico, porque ele dá muita flexibilidade para o usuário. Ele é diferente dos sistemas convencionais, onde você consegue partir uma única máquina, tendo um desempenho como se o sistema inteiro estivesse funcionando. Prédio comercial, ele trabalha muito sazonalmente, então você tem que ter essa flexibilidade. Com isso aqui, a gente conseguiu uma economia. Qual é a diferença desse sistema? É que ele é todinho microprocessado. Então, isso daqui é onde gera o frio. Cada uma desses equipamentos, ele também é tarifado. Então, o prédio ele é tarifado individualmente para cada um dos andares em energia elétrica, cada um dos andares tem a sua conta d'água e cada uma das evaporadoras tem a sua conta de energia elétrica. Opa, passei direto. Então, cada um tem. Então, aí vem aquele conceito que o brasileiro é bem diferente do japonês, exatamente o contrário. O japonês, quando todo mundo paga a conta dele, ele economiza porque ele não se sente no direito de dividir. O brasileiro é o contrário, né? O brasileiro, quando a conta é de todo mundo, bom, se eu não gastar, o outro vai estar gastando, então deixa eu gastar também. Então, aqui o prédio acaba evitando isso. Uma outra característica do empreendimento, ele é autossuficiente em energia. A gente tem uma estação de geração de energia que vale a 5,3 MVA, daria para uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes lá no Nordeste, onde você não tinha indústria nem comércio. Outro item importante que foi escolha de materiais e fontes renováveis. Então, pelo menos 50% do empreendimento de material em relação a custo veio de uma distância inferior a 800 quilômetros do empreendimento. A gente acabou fazendo essa aplicação aqui. A gente teve a coleta seletiva, como eu mostrei, desde antes da gente começar, a gente faz a coleta seletiva em todo o empreendimento. A gente destinou todos os materiais, inclusive o gesso, que era um material complicado, a gente fez um acordo com a Lafarge vende o resto do gesso para a indústria cimenteira. A gente faz o descarte. Então, aqui a gente faz o descarte de papelão, a gente vendia. E o que a gente acabou tendo muita aderência na coleta seletiva do empreendimento, isso aqui acaba gerando lucro na hora que você vende. Só que a gente não queria ter esse lucro. Então, toda a renda proveniente da venda desses materiais era revertido para os funcionários. Então, isso gerava uma motivação. A gente distribuía aqui, em média, 300 cestas básicas por mês na obra. A gente chegou a fazer sorteio de bicicleta, televisão, videocassete, tudo. Isso motivou a ensinar as pessoas que aquele material que ele joga todo dia fora, na verdade, ele pode ter um reuso para estar sendo utilizado no dia a dia. E a gente usou toda a madeira, é madeira certificada, vindo de remanejamento e reflorestamento controlado.
Outro item importante é aquilo da qualidade do ambiente interno. Então, a gente tem um sistema de filtragem do ar-condicionado, que o ar interno é melhor do que o ar externo. Eu tenho uma filtragem aqui de 99% das partículas para fazer interno. A gente tem uma grande área envidraçada, o que dá uma grande luminosidade e um controle interno muito bom. E a gente desenvolveu também, então a gente fazia distribuição de cestas básicas, criamos, como a gente já tinha que fazer muitos treinamentos de coleta seletiva, de reuso, de como executar, a gente acabou criando também uma escolinha, então a gente alfabetizou 36 pessoas dentro do empreendimento, isso é algo bem legal. Palestras diretas, a gente tinha um auditório lá, e a gente inclusive explicou para assim, para a população que trabalhava lá dentro do empreendimento, porque deu mais de 1.000 pessoas, a política dos 5 S também. Então, fazer a seleção, fazer coleta, fazer controle. Então, aqui a implantação dele, na frente do Jockey, para quem não tinha localizado ainda. Aí, depois desse, a gente entregou agora, há 2 semanas, esse empreendimento, já está em processo de certificação. Aqui a Gafisa construindo para terceiros, não internamente. A obra é da Vision e da VDI, e da SDI, é um fundo. Esse daqui vai ser um outro empreendimento, aquele nosso lá, daqui a pouco eu vou falar. Isso aqui é um Lead Gold. Nós estamos em execução em Curitiba para a Vincerin, que é uma incorporadora bem tradicional de um outro empreendimento, que também vai ser um Lead Gold. Nós estamos fazendo esse no Rio de Janeiro, também que está sendo entregue agora para a Fundação Petros, no Rio de Janeiro, bem perto. Vai ser provavelmente o primeiro prédio já dentro da área do Porto Maravilha lá, que é aquela área de revitalização do Rio. Na verdade, é exatamente essa via aqui na frente, aqui, é a primeira área que está sendo interditada agora para revitalização. Também é um Lead Gold. Esse é o empreendimento aqui do outro lado da Marginal. Esse aqui vai ter uma certificação simplesmente LEED, provavelmente ou LEED ou LEED Silver. É um empreendimento que a gente fez adaptação depois para poder ser ecologicamente correto, inclusive Panamérica 2, mas o nome do empreendimento agora virou Green Park, inclusive. E estamos fazendo, todos, assim, o primeiro era um empreendimento da Gafisa, os outros eram empreendimentos de terceiros. O que a gente tem feito de lá para cá? A gente tem vendido muito essa ideia e divulgado bastante, inclusive, para os clientes. Então, tanto do Panamérica, como principalmente o empreendimento de Curitiba, eram empreendimentos que não iam ser sustentáveis. Então, a gente converteu eles para sustentáveis. E esse aqui é o primeiro empreendimento que a gente está fazendo, porque a gente tem algumas dificuldades operacionais em tá lançando, que é um empreendimento, na verdade, todos aqueles a gente fala open space, é quando é aquela sala inteira, toda a sala acaba sendo prédios corporativos para grandes empresas. Esse aqui é o primeiro empreendimento que a gente está fazendo, a gente ainda está fazendo a certificação dele, por isso que eu não pus aqui, a gente ainda está no processo de elaboração, mas é o primeiro empreendimento de salas, na verdade são salas de 40 a 51 metros que a gente está fazendo, em Alphaville, que também vai ter a certificação LEED lá dentro. E esse aqui, além do sistema de economia de água, como eu falei, os elevadores de alta eficiência, os vidros, que não é normal também nesse tipo de empreendimento ter aquele investimento do vidro, nesse aqui a gente também está fazendo. Esse aqui a gente já... Isso não tem pontuação, mas foi um item a mais que a gente acabou colocando, que a gente já tem as baias para carros elétricos estacionarem e poder fazer a carga lá embaixo. Isso aqui é algo novo que a gente está fazendo, tem nesse empreendimento, tem um outro empreendimento também que a gente já está fazendo no residencial com essa ideia. Essa é uma diferença que a gente tem, né? A gente faz produtos para daqui a muitos anos. Quer dizer, a gente vai falar a vida útil desse empreendimento, quanto é 10, 20, 30... Quer dizer, daqui 30 anos, com certeza, alguma coisa lá embaixo você vai precisar. Então, a gente já começa a se preocupar, só que isso afeta todo o dimensionamento da entrada de energia do empreendimento. Ele tem bicicletário também lá, esse daqui já tem automação nas unidades autônomas também. Então, e aquele conceito também de bastante vidraçado. Então, com isso, a gente está fazendo o quê? A gente está transformando aquele conceito que começou num grande corporativo, a gente foi para empreendimentos menores, o de Curitiba já é um empreendimento menor também,
para indo desse daqui a gente conseguindo levar para salinhas. O próximo passo vai ser a gente conseguir fazer uma certificação em empreendimentos residenciais. A gente tem a dificuldade porque em residencial a gente não entrega muita coisa aqui no Brasil. Consequentemente, fica difícil comprovar aqueles itens de economia que são necessários para o LEED. E aí, voltando só lá no Eldorado, o que a gente conseguiu? Ele foi certificado Platinum do LEED, sendo o primeiro empreendimento que foi na América Latina, certificado como LEED, Platinum. A gente, inclusive, não tem nenhum outro hoje. Na época, foi o terceiro fora dos Estados Unidos. A gente tem 2 outros na Índia. É o 7º no mundo que foi certificado. Hoje a gente tem 20. Se passar, essa certificação é uma certificação, a gente tirou em 2009, o empreendimento ficou pronto em 2007. O Platinum demorou um pouquinho mais, até quando é Gold, uns 6 meses a gente tira. Mas para eles acreditarem que alguém estava fazendo algo na América do Sul que tinha aquele nível, não foi algo rápido da gente fazer. E esse é um outro item que eu sempre falo. Ser ecologicamente correto, será que é realmente mais caro? Putz, essa aqui é a prova que não. Isso aqui é o valor que é pago hoje pelo condomínio do empreendimento. Para ser mais sincero, agora no mês de outubro, setembro, teve uma atualização, está R$ 10,50 reais o metro quadrado do valor de condomínio. Se a gente for para qualquer empreendimento no mesmo padrão, na Faria Lima, por exemplo, esse número começa com 16 e vai até 25. E isso aqui vai estar pagando para o resto da vida inteira. Então, aquele investimento que a gente fez no início se reverte em economia ao longo de toda a vida útil do empreendimento. Então, é isso que eu queria falar. Tem os contatos aqui um pouquinho, e aí eu deixo para depois a gente continuar discutindo e aberto a perguntas. Obrigado, gente. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Agostini Roxo. Queria agradecer a oportunidade, o convite da Drogaria Raia e do Laboratório Medley para apresentar para vocês um caso bastante peculiar e bem pioneiro, que é o descarte de medicamentos em desuso da população. É um tema que é um tema novo, né, no Brasil, que está sendo discutido agora recentemente por diversos ministérios, né, e que nós antecipamos já há uns 3 anos, quando começamos as nossas pesquisas, né. Esse projeto ele tem alguns apoios, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABC Pharma, a própria Prefeitura de São Paulo, que nos deu um norte e alguns objetivos aqui para cumprir, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual compartilha algumas pesquisas acadêmicas, né, e é onde nós estamos incubados, que é o CIETEC, que é um centro de tecnologia da USP, é uma incubadora. Bom, a BHS é uma empresa jovem, é uma empresa que tem algumas condições que favorecem para ela ter desenvolvido esse projeto de sustentabilidade, né? Ela já estava envolvida na área da saúde, mas também na área de novos produtos, né? Tendo como clientes a própria indústria farmacêutica, as redes, governo, distribuidores, clínicas, hospitais, enfim, né? Bom, o problema em si, ele começa com uma série de químicos, né, que muitas vezes são desenvolvidos para salvar as pessoas, para atender uma necessidade nossa, mas que, quando vão para o meio ambiente, eles formam uma cadeia não ecológica, né? E essa cadeia ela começa com o medicamento que vai pela fossa para o esgoto ou até mesmo no lixo para aterros sanitários,
né, estações de tratamento que não conseguem dar conta desses princípios ativos, e isso tudo tem parado nas nossas águas, né? Aqui eu vou passar apenas algumas moléculas e alguns princípios ativos que estão sendo identificados nas nossas águas, né? E as principais moléculas já analisadas, né, no qual tem poluído, né, e são diversos os estudos que tem, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele é um problema não só ambiental, mas é um problema da ordem de saúde pública também. Esses medicamentos, né, muitas vezes indo para aterros sanitários, locais impróprios, são coletados, né, por crianças, né, que não sabem definir a diferença entre uma bala, uma pílula, ou se, mesmo que identifique um medicamento, pode tomar erroneamente, e é um problema grave hoje no Brasil. É um problema no mundo inteiro também. Esse é um estudo com um número bastante expressivo de pessoas, realizado no exterior, mais propriamente no Canadá, né? As pessoas não pensam a respeito do que se faz com os medicamentos que ficam em casa, que vencem ou que não estão mais em uso. E, quando pensam, né, não sabem exatamente o que fazer. Então, mais de 80% não pensam, né? Já pensaram a respeito a um número bastante pequeno, 3%, né? Mas não sabem o que fazer. No Brasil, os números não são diferentes. Esse aqui é um estudo na Revista de Ciências do Meio Ambiente, né? 88% joga no lixo doméstico, né? Também não se importam ou não pensaram do assunto. Enfim, o problema é esse, né? E, com esse problema, juntando, né, com uma necessidade, de um fator de competitividade que veio ao longo desses anos sendo uma tendência empresarial, de 20 em 20 anos, tivemos aqui o que era antes importante para as empresas: eficiência, qualidade, flexibilidade no tempo da reengenharia, inovação, e agora a sustentabilidade. Em função desse problema, então, nós começamos a analisar o que já existia como experiência de coleta de medicamentos, não só no Brasil, mas no exterior, né? Então, foram visitados alguns países, como Alemanha, Espanha, Portugal, Estados Unidos, e essa observação foi feita de que lá também ainda estava engatinhando algumas coletas e algumas experiências. Na Alemanha, nós observamos que o lixo de algumas cidades, né, são separados pelos munícipes através de código de barras. Então, a prefeitura ela entrega uma etiqueta com diversos códigos de barra, e se você quiser descartar lâmpada, por exemplo, você põe as lâmpadas dentro de uma sacola, põe aquele código de barra, põe isso na frente da sua casa e ele está identificado, né? O medicamento é a mesma coisa. Existem algumas províncias na Alemanha que você tem as embalagens apropriadas e a prefeitura tem essa condição de identificação, o que aqui no Brasil não teria a mínima condição de acontecer. Mas nós observamos algumas características que nós podemos desenvolver aqui um modelo de gestão e um equipamento que fosse adequado, né? Também seguimos as orientações nacionais, né, principalmente da Covisa, que é o órgão da Anvisa aqui em São Paulo, e algumas experiências já realizadas de outros estados também. Com isso, nós, então, criamos um modelo de gestão, que hoje, inclusive, está sendo discutido, né, por esse grupo que se chama GTT, o Grupo Temático de Trabalho do Governo, né, que é uma logística reversa para que o medicamento ele possa voltar, né, da residência e ter um destino apropriado. E esse destino apropriado, idealmente, é o incinerador
ou o aterro industrial. Nosso grande objetivo é poder desenvolver, através da comunidade acadêmica e de pesquisas, outros sistemas alternativos à incineração e o aterro industrial, para que possa haver uma neutralização futura desse químico, desse medicamento. Bom, para isso, nós mostramos a cadeia produtiva, que é a seta vermelha, né, da indústria de insumos importadores para a indústria farmacêutica, para os distribuidores, serviços de saúde, incluindo hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, farmácias, até o consumidor. A logística reversa proposta é que o consumidor, então, traga os seus medicamentos nestes serviços de saúde e daqui nós possamos fazer a divisão entre o que é caixa, né, o que pode ser aproveitado, o que não pode. Então, a gente chama de embalagem secundária, aquela caixa que não tem contato com o medicamento, né, e essa vai para a reciclagem, vai para o lixo seco, né, podendo ser aproveitado e diminuindo o volume que vai ser incinerado. Porque hoje, algumas coletas, elas simplesmente são realizadas e você coloca todos os medicamentos num só local e isso gera um volume, às vezes, 3, 4 vezes maior do que o volume que deveria ser somente incinerado, que é o medicamento em blister ou dentro das suas embalagens primárias. E aí, então, é feita a chamada para as concessionárias, prefeituras e empresas privadas. Então, analisando esse quadro aqui, né, nós, então, tínhamos que buscar os atores principais, né, desse projeto e envolver a cadeia produtiva. E aí descobrimos empresas que também estavam interessadas e que conosco, né, nos ajudaram e têm nos ajudado a montar esse programa, que é o programa Descarte Consciente, né. Era um momento em que a rede de varejo Raia já estava criando um núcleo de sustentabilidade, fazia parte da estratégia deles, né, uma série de ações de sustentabilidade para gerar uma destinação correta dos medicamentos, né, bem como do próprio laboratório Medley, né, que já com a própria legislação se atualizando e permitindo coletas pelas farmácias, né, e também com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída recentemente, agora em agosto, permitia, né, e incentivava que a cadeia produtiva participasse dessa ação. Dessa forma, nós, então, podemos começar a desenvolver um equipamento de coleta, porque quando a gente está falando, então, só da coleta, do medicamento, a gente começa a perceber que droga é uma coisa bastante diferente de pilha, de lâmpada, e que, apesar de ter um problema ambiental tão sério quanto outros resíduos, né, o seu uso indevido é bastante problemático e esse uso indevido ele deve ser controlado. Então, nós começamos a perceber, para desenvolvimento de um equipamento, né, percepção das farmácias, dos consumidores e dos próprios órgãos públicos. Não bastaria você simplesmente deixar um medicamento ser coletado numa urna, numa caixa, porque esse medicamento ele deveria ter um cuidado específico, diferente da coleta de uma pilha, diferente da coleta de um pneu ou mesmo de uma lâmpada. As necessidades básicas para o desenvolvimento deste equipamento ele deveria orientar as pessoas, ele deveria segregar o que é papel do medicamento, listar, estocar e ser um facilitador. Dessa forma, nós desenvolvemos o que nós chamamos de Ecomed, uma estação coletora de medicamentos. A estação, passei uma a mais aqui, perdão.
voltar, ok. A estação ela conversa com as pessoas no sentido de apresentar numa tela de LCD o que essa pessoa deve fazer, né? O consumidor, quando se depara com a tela, ele é orientado a escanear a caixa do medicamento. Isso porque, em primeiro lugar, é um respeito para com o consumidor, que muitas vezes, para comprar um antibiótico, um produto controlado, um psicotrópico, deixou lá o seu nome, né? E, então, o medicamento ele é identificado dentro dessa estação pelo leitor de código de barras, né? E depois ele é listado. O princípio ativo aparece para o consumidor e a próxima tela identifica, né, que ele deve rasgar as caixas e bulas, realizando a descaracterização das mesmas. Por quê? Não basta você só jogar o medicamento fora, senão você pode estar jogando caixinhas e essas caixinhas podem ser reaproveitadas de uma forma incorreta. Então, ele orienta sobre também a descaracterização delas. E depois, existem 3 locais para caixas e bulas, líquidos e sprays, e pomadas e comprimidos. Isso também em função do local e do descarte final, que exige a diferenciação dos tipos de resíduo. Muito bem. Essas foram as telas do cliente, né? A estação também permite, através de telas, né, bastante fáceis para o farmacêutico, colocar um número de lote, de lacre numerado, e pesar as embalagens. Com isso, ela oferece uma rastreabilidade bastante grande. O farmacêutico, então, envia esse lote, que listado, né, através de um manifesto, é enviado para uma central, e a central faz a chamada da empresa coletora para que venha a ser retirado esse material. Bom, a estação é uma estação que funciona independente, com luz e com internet própria, né, e ela tem uma série de vantagens, né, inclusive de nomear depois, né, a quantidade coletada por região, por estado, por farmácia, né, e esse peso todo é transformado em dados que a gente vai mostrar a seguir, né. Ela tem também como objetivo transformar esses dados e gerar para as academias informações sobre a quantidade de princípios ativos que está sendo descartado, para que possa, então, buscar aquela neutralização, aquela pesquisa de neutralização para os princípios ativos. Para fins tanto da indústria farmacêutica como para as redes, também nos seus programas de gerenciamento de resíduos sólidos e certificações ambientais, essas informações são importantes. Bom, no começo, nós acreditamos que nós deveríamos incentivar a população, através de brindes ou através de algum tipo de troca, para que a população fizesse a sua entrega desses medicamentos crescido. Esses são alguns números, né, que demonstram, bem no começo do projeto, a evolução de peso de cada loja. Esse é a transformação, né, do que foi coletado nesses praticamente 11 meses de trabalho com a Drogaria Raia, né, e já com quase 200 pontos colocados no Brasil inteiro e pesados diariamente, né. Esse peso, então, ele é transformado, né, em um volume de água que deixou de ser contaminado. Então, hoje pela manhã, a gente está alcançando aí quase 4 toneladas de medicamento coletado e mais de 1 bilhão de litros de água que deixaram de ser contaminados. O programa tem uma expansão, né, agora, até o final de 2011, prevista para 213
pontos, né? São mais de 200 lojas espalhadas por 5 estados. Nós tivemos resultados dos mais diversos, né? O impacto disso em termos de marketing é bastante forte, traz reverte, né, em uma mídia espontânea de forma geral. Então, tanto jornal, revista, internet, entrevistas, né, no qual nós sempre participamos em conjunto. A participação da população, palestras chamadas para divulgar o projeto em escolas, universidades, também foi bastante concorrida, bastante importante, né? E, com isso, nós temos divulgado o programa. O programa, ele hoje, então, ele roda através da engrenagem, né, do Laboratório Medley, junto com a RAIA e a Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Esse programa traz pesquisas e resultados, né, no qual nós também vamos dividir as informações com toda a cadeia produtiva. Nós acreditamos que essa cadeia produtiva, em função da legislação, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que preconiza a participação, a responsabilidade compartilhada da cadeia produtiva, nós acreditamos que outros atores, como distribuidores, outros fabricantes, o comércio varejista, enfim, o próprio consumidor e, principalmente, o governo, né, participem. Porque, uma vez que a gente tenha uma cadeia produtiva mais forte participando, nós teremos outros programas, mais pesquisas e resultados, e aí, então, o governo, através de instrumentos econômicos, pode reverter, né, esse investimento, que é só investimento, diferentemente de muitos materiais recicláveis que você aproveita ou economiza. Nesse caso, ele é praticamente só investimento. Então, se o governo realmente não participar e não incentivar, né, poucos serão as empresas que poderão investir. Então, basicamente, é isso. Eu agradeço mais uma vez e estamos à disposição. Vou convidar vocês para a gente sentar um pouquinho, ter um papo aqui com a plateia. Queria parabenizar as apresentações. É incrível como as cadeias estão avançando, né, na incorporação da sustentabilidade como uma coisa importante no negócio, né? Há muito pouco tempo atrás, as ações eram muito isoladas, né, isso é uma coisa, e outra coisa, não incorporava a visão da cadeia, né? Então, é estimulante ver como segmentos que, teoricamente, têm muita dificuldade de lidar com o tema, estão avançando, como o segmento da construção e esse segmento todo. Então, eu queria passar para a plateia. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Então, fala, por favor, o seu nome e a quem... Maurício, da Reversa Log. Parabéns aos dois palestrantes. Os temas são muito apropriados e os cases são muito interessantes mesmo. Eu teria uma pergunta para cada um. No caso do case da Gafisa, o custo de construção por metro quadrado, com esses indicadores de sustentabilidade, com essas especificações, ele ficou maior, menor e quantos por cento? Essa é a pergunta que todo mundo sempre faz. Eu vou falar que eu tenho uma dificuldade de colocar isso, porque o empreendimento ele nasceu para ser ecologicamente correto. No caso mesmo do recente hoje, lá de Alphaville, a intenção já era fazer um diferencial naquele empreendimento que a gente está lançando de ser sustentável. A gente está até desenvolvendo um trabalho agora com esse empreendimento que a gente falou da Faria Lima, que ficou pronto. Então, eu estou tirando as coisas para fazer uma conta ao contrário, vai? Porque como ele nasceu, o que eu posso falar é o seguinte: no caso, por exemplo, do Eldorado, na nossa sede, a gente teve um investimento adicional de 1% para manter ele na categoria Platino.
o número que todo mundo coloca é do investimento na ordem de 4% a 5% para o empreendimento ser ecologicamente correto e a gente conseguir uma certificação básica. Por isso que depende muito de aonde é o produto e de qual é o produto para a gente poder dar esse referencial. Mas esse número eu tenho. Custou 0,97% a mais para manter ele no padrão platino. Legal, obrigado. Eu acho que esse número é importante porque mostra a predisposição das empresas de eventualmente pagarem mais por causa de um conceito de sustentabilidade. Isso é muito importante para programas de sustentabilidade, né? E para a pergunta para o José da BHS, né? Não ficou claro o patrocínio desse programa. Ele é todo da Medley ou tem participação do governo do estado? E por que ele não se tornou um programa setorial? O programa começou com a Medley e com a Raia. E a tendência é expandir para outras indústrias e outras redes. Como ele começou, ele é praticamente um piloto ainda, né? Essas duas empresas foram pioneiras, né, no desenvolvimento desse programa. Mas ele é um programa aberto e não é um programa fechado, é um programa aberto, né? Agora, nós buscamos, de todas as formas, inclusive com o próprio apoio das entidades, né, de classe, tanto da indústria farmacêutica quanto das redes e das farmácias, né, o apoio do governo. E o governo está, neste momento, bastante empenhado em desenvolver 5 grandes cadeias: a dos pneus, a das lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas e baterias e medicamentos. Então, esse GTT, que é o grupo temático de trabalho de cada cadeia, né, está propondo com as suas entidades, hoje, fórmulas, né, que possam ser viáveis economicamente, de forma a quem investir ter uma reversão desse investimento em incentivos fiscais. Não costumamos falar em instrumentos econômicos porque podem ser descontos, enfim, os mais diversos, né? Por outro lado, nós tínhamos uma expectativa, quando nós começamos o ano passado, de que as prefeituras, nós teríamos muito mais prefeituras envolvidas, como aqui de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo é um raro exemplo de município que investe e subsidia o valor do custo de transporte e disposição final. Nós acreditávamos que pudéssemos ter outras tantas prefeituras como a de São Paulo. E estamos tendo a oportunidade de ver que são raras as prefeituras que fazem esse trabalho. Então, mas há à disposição. Vamos ver se isso vai se tornar uma realidade. Oi, boa tarde a todos. Eu sou o Fernando, trabalho na Native Produtos Orgânicos. Eu também tenho uma pergunta para cada um dos dois. Então, nosso colega falou do custo de, por exemplo, levantar um edifício nesse conceito ecologicamente correto. Eu queria saber sobre o valor. As empresas que adquirem o produto final, que é um escritório, um espaço ecologicamente adequado, quanto você percebe que elas estão dispostas a pagar mais por isso? Né, existe, então, a percepção do valor agregado a esse projeto? Essa pergunta para... Com certeza. Mais do que isso. Na verdade, hoje, a gente está até num momento no mercado que, se a gente for pegar prédios corporativos, a gente tem falta de espaços para grandes empresas. Então, mas, no momento em que o empreendimento ficou pronto, ele, inclusive, ganhou algumas premiações como case, por ele ter sido o primeiro empreendimento de estar 100% locado antes de ficar pronto. Na época, ele tinha um overprice, mas nada muito significativo, 5%, 6% assim, de diferença. Hoje, as empresas que estão lá sentem a diferença. Eu digo que a gente fala muito da classificação dos prédios comerciais como AAA. Eu vejo que, em um curto espaço de tempo, a classificação de AAA vai se dar por prédios
certificados também em relação à sustentabilidade. Um outro exemplo interessante, o prédio do New York Times, que teve que ser vendido, na época eles quiseram fazer o processo de certificação, é um prédio sustentável, mas por discussões internas eles acabaram não tendo o certificado. Na hora da venda, esse é um número meio fictício, mas o pessoal fala que ele teve um desconto de mais de 35% em relação aos outros empreendimentos da mesma qualidade, só por ele não ter o certificado, mesmo sendo ecologicamente correto dentro dos conceitos, mas ninguém tinha validado. Eu não sei quanto isso é importante no âmbito geral, mas eu percebo uma grande importância disso particularmente, né? Existe um descasamento entre a quantidade de medicamento ofertada pelos laboratórios e a prescrição pelos médicos. Então, acaba que sobra muito medicamento por conta disso, né? Existe algum movimento nesse sentido? Quer dizer... Sim, total. Existe diversos movimentos e nesse grupo temático de trabalho, cada cadeia foi dividida em 5 subgrupos. E, justamente, as entidades das indústrias farmacêuticas, seja dos genéricos, das indústrias multinacionais, das indústrias nacionais, das diversas entidades, né, eles ficaram encarregados em propor medidas de redução de consumo, porque em toda a cadeia de sustentabilidade, você deve pensar na não geração ou na diminuição da geração. Então, isso é pauta do governo e é pauta da indústria farmacêutica também. Alguém mais? Agora, eu queria fazer uma observação interessante, né? O componente da tecnologia como é fundamental nesse debate, né? Ambos os casos, a tecnologia foi um fator determinante, né? Como é que vocês veem esse fator tecnologia como o avanço da sustentabilidade daqui para frente? Quer dizer, no caso da Gafisa, foi uma visão bastante técnica, né? Quer dizer, a incorporação do viés ecológico no empreendimento. Então, tem essa minha pergunta, quer dizer, como é que é o estímulo daqui para frente ao desenvolvimento de nova tecnologia, do ponto de vista da Gafisa na sua cadeia? E uma outra coisa, o social aí, como é que fica? Quer dizer, aí é uma provocação mesmo, né? Porque a gente sempre fala de sustentabilidade. Claro que o segmento da Gafisa, a questão ecológica do edifício, técnica, é fundamental. Existe alguma perspectiva de colocar indicadores, né? Para a mão de obra, esse povo todo que constrói, como é que é a relação de trabalho, se é a saúde, segurança, isso faz parte também de uma visão de futuro, ou já presente, né? Então, eu vou deixar aqui essa provocaçãozinha. E aqui, no caso do medicamento, foi construída uma máquina, né, para isso. Como é que, lá no ponto de venda, o estímulo, né, para fazer com que o consumidor faça essa adesão, como é que é isso? Vamos lá, vai. Primeiro, vamos pela última colocação. A parte social a gente sempre desenvolveu muito. Então, como eu te falei, a gente, mais importante do que... A gente tem 2 pontos importantes para conseguir aquela pontuação. Uma é o que a gente investiu na decisão e em tecnologia, em recursos e como a gente colocou dentro do empreendimento. E o outro é como a gente executou o empreendimento. Então, a diferença do LEED para uma ISO 14000, a ISO 14000 só se preocupa com a execução. O LEED se preocupa com a execução e com a entrega. Com a execução, é fundamental o apoio e a colaboração e o engajamento daqueles funcionários que estão trabalhando. Como eu falei, a gente teve mais de 1000 funcionários lá dentro, então a gente acabou montando um auditório até um pouquinho maior do que esse aqui, onde eu tinha palestras diárias, muitas vezes até 2.
Então, aquilo, a gente fez um treinamento para a equipe em relação a 5S, a gente acabou formando muita coisa, e no futuro a gente acabou vendo que, inclusive, não só isso, mas a gente acabou treinando as pessoas, inclusive, e aí fala assim, vamos montar uma escola. Então, a gente fez algumas parcerias com o Senai, ele acabava dando os professores, mas a gente liberava os funcionários, pagava hora extra, pagava janta, então a gente fez o investimento também no social. Além disso, a gente tinha também uma preocupação grande durante todo o empreendimento, quer dizer, só trabalharam pessoas registradas, a gente fazia o controle de horas extras. Parece algo simples, mas não é algo de todo usual em qualquer cadeia. Na nossa, normalmente acaba sendo um pouco mais complicado ainda do que o usual em relação a essa área. E aí, depois disso, com relação à tecnologia, é interessante como a gente começou. O Eldorado a gente acabou não falando, mas nós somos os pioneiros, quer dizer, a gente foi buscar no mercado se a gente tinha certificação, qual era a certificação, porque antes tinham vários prêmios, mas o prêmio você fazia um trabalho, apresentava, como se fosse uma monografia, alguma coisa do gênero, entregava lá, assim, isso foi legal, e aí era um julgamento sem ter uma base de comparação. O Eldorado foi o primeiro que teve base de comparação, só que depois dele isso virou meio uma rotina. Então a cadeia está se agregando. A gente quebrou os empreendimentos novos. Eu tenho uma extrema facilidade de falar se o produto é sustentável ou não, se ele tem a certificação. A gente tem, por exemplo, o controle do VOC, que é se fica com cheiro ou não. Então lá eu tive que desenvolver uma cola para colar o piso elevado. Isso é uma cola. Isso é uma cola à base de água, não aquela cola de sapateiro que ficava cheirando. Hoje a cadeia já tem isso, os fornecedores já põem isso. É interessante como acelerou muito aquilo que eu coloquei lá na época do Eldorado. Então, nós estamos falando aí de 2006, quando a gente começou o processo. A gente era mais dois. Em 2010, a gente tem no Brasil mais de 200 empreendimentos em processo de certificação. Então, cresceu muito. À medida que isso cresceu, a cadeia inteira veio atrás e está todo mundo querendo fazer. Um dado interessante, em Londres, que é uma cidade teoricamente mais controlada com relação aos itens de poluição, despoluíram o Tâmisa, fizeram tudo aquilo, para eles lá, o maior vilão com relação à poluição é a indústria da construção civil. Então lá tem um foco muito grande, eu acho que a gente está sendo vanguardista com relação a isso no Brasil, a gente está investindo antes do resto das outras cadeias poluidoras chegarem no mesmo nível do que o nosso. Bom, aproveitando o gancho, então, né, nessa área social é muito importante, porque as pessoas antes não paravam para pensar sobre a necessidade de segurança que o medicamento deve ter, né, e como guardar esse medicamento dentro de casa. Né. De 2 anos para cá, a taxa de mortalidade, né, por ingestão de medicamentos passou a ser, em mortalidade infantil, a número 1, né, responsável por essa mortalidade. Antes você tinha picadas de aranha, ingestão de detergentes, né, enfim, outros químicos. E isso demonstra o quão é importante que a sociedade pare para se preocupar com o problema da estocagem do medicamento em casa. No momento que você começa a tratar desse assunto com uma coleta de medicamento de uma forma ordenada, né, com um grau de tecnologia, que a pessoa tem que trazer a caixinha, né, tem que identificar o medicamento, a população, a sociedade, ela começa a perceber que o medicamento não é um composto comum dentro de casa, ele tem algum risco. Guardar com a embalagem, né, é importante em função da sua validade, em função da temperatura, da umidade, né, e para não consumir esse medicamento sem validade posteriormente. Então, esse movimento que começa a ser feito e que, como na Gafisa, né, a própria cadeia começa a
puxar isso, a querer, né, também implantar, né, porque vê que não pode ficar para trás, né, você começa a divulgar e, através da mídia, você tem essa educação da população, como eu disse também, algumas palestras em escolas, né, universidades e as diversas oportunidades que nós temos como essa daqui. Então, isso realmente ajuda a sociedade. Em termos de tecnologia, nós vemos, sim, a necessidade do uso de tecnologia para você poder desenvolver outras tecnologias. Então, você usa a tecnologia para desenvolver dados e informações que você possa desenvolver outras tecnologias, como no caso, né, de usinas químicas que possam neutralizar esses medicamentos futuramente, trazendo, né, um bem maior para a sociedade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma provocação? Porque aqui é um espaço para reflexão, para provocar também, né? E é muito positivo, porque os casos que nós estamos vendo aqui são de empresas que estão tentando tomar a frente de um processo, né? Porque você responder e reagir a algo que alguém já está fazendo é muito fácil. Agora, você criar um paradigma é difícil. A Native, por exemplo, que está aqui presente, nem preciso falar sobre isso, porque uma marca criada, por exemplo, com essa filosofia, né? No momento que a gente teve acesso muito ao caso também, que se falava, nossa, mas o açúcar orgânico é muito mais caro, isso aqui, né? É impossível, né? Hoje em dia está aí a prova de que, na verdade, vai ser a única possibilidade. Então, eu acho que é esse espírito que fica aqui como grande desafio, né, dos casos que a gente vai buscar ter na estação de sustentabilidade daqui para frente, que são as empresas que querem criar o novo paradigma, que elas estão se antecipando a esse movimento. E é evidente que não tem nenhuma empresa perfeita, né? É aquela que já atingiu a sustentabilidade, isso não existe, aliás, provavelmente não vai existir. Então, é muito positivo quando a empresa também vem, né, colocar as dificuldades, né? E daqui para frente uma visão de futuro, como é o que a gente está discutindo aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ótimo, senão alguém tem mais alguma pergunta? Opa, duas? Vamos lá. Meu nome é Vinícius, nós não somos da área, mas, pelo que eu entendi, acho que foi você que fez a pergunta, você falou que o empreendimento sustentável ele sai em média 0,97% mais caro do que o empreendimento normal, né? Então, por que não tornar todo o empreendimento sustentável? Na verdade, a questão é eu coloquei o ponto 97 para ele se manter na categoria platino. Ele custa, em média, eu falei, de 4% a 5%. Eu acho que esse número talvez seja até um pouquinho maior, ele é pouco menor. E aí o que eu estou colocando é exatamente por isso que eu coloquei aqueles outros casos ali. Em função do primeiro tecido, a gente conseguiu. Todos aqueles que a gente pegou a tempo ainda de modificar, porque é igual o caso do vidro. Se eu for fazer a implantação daquele vidro que é mais sustentável, depois que o projeto já está pronto, na hora só de fazer a aquisição do vidro, aí eu já fiz a aquisição do sistema de ar-condicionado, já está todo superdimensionado, então não adianta. Agora, por isso que, depois do primeiro, quer dizer, eu já estou fazendo mais 3, estou fazendo mais 3, estou iniciando agora o quarto, e já fizemos a conversão daquele de Alphaville para ser o quinto. Então, todos nessa categoria a gente está fazendo. O próximo desafio que a gente está sendo provocado é a gente conseguir fazer para prédios residenciais. Porque os prédios, na verdade, como eu falei, no caso de Alphaville, todos os Alphavilles têm, obrigatoriamente, vai a Fundação Alphaville, antes, inclusive, do empreendimento se instalar no local, faz uma pesquisa em relação à vizinhança, ao que a gente pode estar desenvolvendo, ao que tem de diferencial em relação à região, para a gente implantar alguma coisa de sustentabilidade com relação à região. Já faz o levantamento para a gente ver se vai ter todos os empreendimentos
acaba passando por um estado, ou tem o próprio Arrima, ou tem alguma coisa, já tem um impacto. Então, em Alphaville também faz. No Gafisa Residencial, a gente tem alguma dificuldade. Inclusive, na visita que a gente fez o ano passado, lá na sede do SDBC, a gente colocou exatamente isso, a colocação. Hoje, a gente desenvolve 15% a 20% são prédios comerciais. Os outros, vamos dizer, no mínimo 80% são residenciais. Então, por que a gente não tem um incentivo para que esses empreendimentos sejam e a gente consiga certificar? Porque o modelo é muito americano, é um modelo muito para quando você tem... Eu não teria dificuldade de certificar um prédio que fosse naquele padrão se eu já entregasse um ar-condicionado central ou que eu precisasse entregar um sistema de calefação. Porque, na verdade, eu tenho um critério eliminatório necessário para pôr nisso. Só por causa disso que os residenciais não são, mas é um desafio. A gente está tentando provocar, estamos buscando, inclusive, quem faz a certificação para conseguir fazer essa alteração e ter essa percepção. Tem um outro detalhe importante, que o consumidor final, corporativo, ele consegue fazer aquela conta e entende aquele valor de condomínio, quanto está saindo mais barato. Se você pega num prédio residencial, a maior parte das contas são pagas pelo usuário. Então, ele não tem a consciência comparativa dele com relação ao vizinho, se ele gasta... Por que ele paga mais conta de luz? Porque ele deixa a luz e a televisão mais tempo ligado, ou porque a televisão que ele comprou é uma televisão mais antiquada e é uma televisão que gasta mais energia. Ele não sabe fazer essa conta de direito. No prédio corporativo, obrigatoriamente, você vai ter alguém dentro da tua empresa que vai saber fazer essa conta e vai ajudar a valorar e pagar aquele diferencial ou, no mínimo, querer estar ali em detrimento a estar em algum outro do lado. Não obrigatoriamente tem que ter valor, mas a pessoa tem que saber o que ela está ganhando. A gente brinca. Não adianta você fazer uma caneta de ouro, daí você pinta ela de preto e o cara vai ficar usando e não sabe que a caneta é de ouro. Bom, em função do nosso tempo, nós vamos encerrar. Para a audiência que sabe que nós estamos sendo transmitidos ao vivo no portal da HSM, então também agradecer a audiência que está nos assistindo aqui ao vivo, agradecer aos palestrantes. Eu queria estimular vocês a participar do manifesto, que você sabe que o ano que vem tem a Rio+20, e tem um pequeno manifesto para que todo mundo possa fazer a sua assinatura ali no centro do nosso lounge, bem como participar do quiz, que são algumas perguntas para ver se vocês estão bem aí em relação à sustentabilidade. Então, mais uma vez, obrigado. Vamos para o próximo aí daqui a 20 minutos.